Patanjali foi o compilador dos Yoga Sutras, um grande trabalho contendo aforismos sobre a prática e a filosofia do yoga. Mais tarde, essa prática foi definida como Raja Yoga, o yoga real. Virtualmente, nada se sabe sobre a vida de Patanjali, e algumas escolas acreditam que ele é uma personagem totalmente fictícia. Há algumas referências que sugerem que ele viveu entre os anos de 200 a.C. e 400 d.C. Antigos textos frequentemente referem-se a Patanjali como uma encarnação de um deus serpente, conhecido como Ananta, e ele é às vezes descrito como meio homem, meio serpente. Os mais ortodoxos dizem que Patanjali nasceu na Índia no ano de 250 a.C. Tinha como pais Andiras e Gônica. Gônica era a reencarnação de Sati, um dos aspectos de Parvati, a esposa de Shiva. Antes de nascer na Terra, Patanjali era Adisesha, ou como também era conhecido, Ananta, a serpente sobre a qual Vishnu descansa. O seu nascimento como humano foi um prêmio concedido a ele por Shiva e Vishnu. Certo dia, Vishnu se encantou com a dança de Shiva Nataraja, o pai do yoga, e seu contentamento foi tão grande que ele vibrou profundamente com a dança de Shiva, o grande yogi. Percebendo a vibração de Vishnu, Ananta se sentiu atraído e curioso sobre o que estava acontecendo. Questionando a Vishnu sobre o porquê daquela vibração, Vishnu respondeu que a dança de Shiva o havia feito vibrar às alturas do infinito, lhe ocasionando o estado de Samadhi. Ao escutar esta maravilhosa explicação, Adisesha desenvolveu um desejo ardente de reencarnar como humano e aprender yoga. Historicamente, Gônica é considerada a mãe de Patanjali. Todos os dias pela manhã, ela praticava a saudação ao sol, conhecida em sânscrito como Surya Namaskar. Ela fazia isso como forma de devoção ao deus Surya, o deus do sol, e rogava constantemente para que fosse mãe de um filho yogi. Depois de intensas austeridades, Surya se sentiu satisfeito e atendeu às preces de Gônica, fazendo com que Adisesha reencarnasse como seu filho. Gônica chamou o lindo menino de Patanjali, pois ele representava o fruto de suas orações ao deus Surya. Patanjali é a conjunção das palavras Pat, que é o que caiu do céu, e Anjali, o gesto de oração com as duas mãos unidas junto ao o mestre espiritual Hiranyangarbha, uma encarnação de Brahma, e que estava diretamente ligado à linhagem espiritual do sábio Kapila, fundador do Samkhya, filosofia que serve como base ao yoga. Hiranyangarbha era pai de Gônica e, portanto, avô de Patanjali. Há também informações espirituais de que o grande avatar de Shiva, o Mahavatar Babaji, o iniciou nos segredos do Kriya Yoga. Patanjali tinha uma vida social normal e foi casado com Lolupa, a sua única esposa. Com ela teve um filho chamado Nagaputra, o qual foi o seu sucessor natural. Outro grande sábio que parece ter instruído Patanjali Nagaputra foi o lendário Dattatreya, autor de inúmeros tratados sobre Yoga, Tantra e Vedanta. Patanjali deixou como legado os Yoga Sutras, tratado que sistematiza e ordena a prática do yoga. Os Yoga Sutras provavelmente datam de 200 a.C. Patanjali tem sido frequentemente chamado de o fundador do yoga por causa deste trabalho. No entanto, ele não pode ser considerado como o fundador, mas sim como aquele que ordenou e sistematizou toda a prática do yoga e fazendo com que ela surgisse como uma prática de grande expressão. O Yoga Sutra é um tratado sobre o Raja Yoga, baseado na escola Samkhya e nas escrituras hindus do Bhagavad Gita. O yoga também utiliza o conhecimento dos Puranas, Vedas e dos Upanishads. O yoga sistematizado por Patanjali também é conhecido como Ashtanga Yoga,
por literalmente traduzir os 8 passos do yoga. Esses passos são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Yamas são as auto-observâncias, Niyama, as auto-restrições. Asana são conjunto de práticas que envolvem posturas corporais com o intuito de purificar e ordenar o funcionamento de todo o corpo físico. Pranayama é a expansão e o controle da energia vital. Pratyahara é a interiorização dos nossos sentidos, fazendo com que eles deixem de perceber o mundo externo e passem a perceber o mundo interno, a seguir a mente. Dharana é a prática da concentração, e quando ela se torna firme, estável e um fluxo contínuo surge dela, ela se torna dhyana, ou meditação. Quando essa meditação se aprofunda, fica constante, estável, ela se torna samadhi, a expansão da percepção de nossa consciência.